Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar, tá, sobre o controle do SBT com a questão do crime organizado, tá, ok? Vou falar para você uma coisa bastante interessante. Eu já falei em um dos vídeos aí, quais são as duas metas, tá, dos conservadores esquerdistas. Qual é a meta dos conservadores esquerdistas? A primeira meta eu já vou colocar para você aqui, que é a primeira meta deles, tá? É o controle do crime organizado. Eu já falei para você, tá, que o crime organizado, tudo que é crime organizado, tudo que é bandidagem, tudo que é bandido, bandido mesmo, bandido, tudo que pratica bandidagem, tá, é comprado pelo Google, pela Microsoft, Google, Microsoft entre aspas. Por quê? Porque o Google e a Microsoft são corporações que trabalham para conspirações internacionais. Consegue entender? São dois grupos que inventaram a espionagem, que inventaram as conspirações que funcionam na internet. Você consegue entender? Eles compraram a internet. Consegue entender? Eles se tornaram donos da internet. Tá? O Google controla até 60%, às vezes até mais que disso daí na internet. Por quê? Porque tudo que se usa na internet hoje em dia passa pelo Google. Significa que esses grupos são de conspiração internacional e eles servem para fazer conspirações mesmo. E eles financiam crime, bandidos. Eles financiam bandidos porque bandidos fazem a vontade deles. Qual é a vontade deles? Praticar terrorismo, praticar espólio, destruir pessoas que não é do interesse deles. Esse é o objetivo do Google e da Microsoft, tá? Presta atenção. E o SBT trabalha em parceria com isso daí, tá? O SBT, ele representa a disputa dos conservadores com os esquerdistas, dos liberalistas com os feministas, tá? E o objetivo desses dois grupos é terem este crime organizado a favor deles, para eles poderem roubar e destruir. Eles têm que ter esse crime organizado a favor deles, para eles roubarem e destruírem para fora, roubarem e destruírem para eles. Pronto, eles ficam donos de tudo que é dos outros, tá? É um esquema de terrorismo. Essa é a primeira meta. A segunda meta, eu me esqueci aqui, mas uma das metas deles é o eleitorado. Você consegue entender? O que significa o eleitorado? Puxar eleitorado para eles ganharem as eleições, para eles terem audiência, para eles terem eleições, para eles terem dinheiro. Consegue entender? É a segunda meta, puxar o saco de todo mundo. Tá? Uma outra meta deles é puxar o saco da alta sociedade. Você consegue entender? Agora eu quero falar aqui para você, o que significa esse vídeo que está aparecendo aqui, a questão do leite show, a questão da peidofilia, tá? O que eu quero falar para você é que o esquema da peidofilia, tá, é um esquema de incriminação mesmo, entendeu? Consegue entender? Eles vão incriminar qualquer pessoa que eles quiserem com esse negócio de peidofilia, já falei. Poxa, mas qualquer pessoa, eles vão incriminar com isso daí. Poxa, mas eles vão fazer fraudes na cara de pau, mesmo, eles vão fazer fraude. Eles fazem calúnia de que você é satanista, que você é usuário de drogas, que você é envolvido com crime, tá? Fazem várias fraudes. Os bandidos comendo solto as fraudes, só quem mostra pra você sou eu. Todos os dias você vai ter que dizer, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Bandido fazendo fraude, tudo pra eles. E na televisão, quem está dando audiência pra eles está pensando que é tudo verdade. Até eles irem matarem uma pessoa. O que significa o negócio da pandemia que está falando aqui? Um videozinho falando, sim, está falando da pandemia. O que acontece? Eles apagaram uma pessoa. Por exemplo, você está sendo vítima de uma conspiração. Vou botar um exemplo aqui. Faz de conta que essa pessoa não existe. Essa tal dessa pessoa está sendo incriminado de ser usuário de drogas, de praticar satanismo, de ter torturado uma criança, de ter estuprado uma criança. Que é tudo isso que eles fazem. Tudo isso que esses bandidos que trabalham para eles fazem, tá? Você está sendo incriminado de ter feito isso daí. Pronto. O que acontece? Você sai aqui na rua, os bandidos pegam uma arma, muito fácil. Um bandido matar você, ele pega um revólver, pá, dá um tiro em você. A polícia não vai fazer nada, tá? Então invocando aqui bem forte aqui. Um bandido matar você numa rua dessas aqui é muito fácil, rapaz. Por quê? Porque o SBT controla tudo isso aqui. Um bandido pega uma arma e dá um tiro em você. Pô, vai ficar por isso mesmo. Eu já vi matando várias pessoas aqui. Então os bandidos aqui que trabalham para eles aqui mataram várias pessoas aqui na frente aqui. O que vai acontecer? E morreu. A pandemia matou mais um. Né? Percebeu? A pandemia matou mais um. E aqui tem uma criança aqui. E esse daí, ó, torturava a criança, ó. A questão da peidofilia.
Não vai faltar um vizinho do crime organizado, mas você está falando de vizinho do crime organizado fazerem... Peraí, Jorge, você está falando que vizinhos do crime organizado, vizinhos que pagam de manjadores de rola com a questão da pedofilia, eles incriminam pessoas de terem cometido crimes que não cometeram? Sim, é isso daí mesmo. Sim, estou falando aqui na boa para você. Mas eles criam uma fraude mesmo de incriminação, que a pessoa fez uma coisa que não fez. Conservadores fazem isso, ok? Os conservadores fazem isso, em parceria com os esquerdistas, que são bandidos, tá? Eu já falei para você que esquerdista é bandido, tá? Para você entender, o movimento do esquerdismo, tá? Quando você vê falando os esquerdistas, é bandido, tá? Para você entender, tá? Você consegue entender? Quando se falava antigo, por exemplo, o Brizola é um político de esquerda. O Brizola nunca foi esquerdista, tá? Ele era um político de esquerda. Eu, na verdade, acredito que o Brizola ele até se dava com políticos de esquerda, sim, porque tinha o Lula, tinha os políticos de esquerda, ele se dava com esse pessoal aí, tá? Mas o esquerdismo é um movimento criminal, tá? É um movimento bandidão mesmo, assim como o liberalismo, tá? Você consegue entender? Quando essas duas peças estão ajustadas na sociedade, os esquerdistas vão trabalhar para os conservadores, porque eles vão entender qual é a posição deles. É meu, tudo isso aqui é meu, só quem fala sou eu. Por quê? Porque eles vão entender qual é a posição deles na sociedade. Os esquerdistas vão começar a entender que a posição deles é abaixo dos conservadores. Os conservadores trabalham para fazer isso, os esquerdistas trabalham para inverter isso daí, porque eles têm uma alta sociedade também. Por quê? Porque no ponto de vista dos esquerdistas são eles que têm que estar acima. E no ponto de vista dos conservadores são eles que têm que estar acima. Então esses dois grupos criminosos vão estar sempre assim, tá? Mas de uma certa forma eles vão acabar se ajustando, entendeu? Só quem fala sou eu. Tudo isso aqui é meu, tá? Você nunca viu ninguém falando isso. Olha, Jorge, as coisas que você nunca viu ninguém falando isso antes de mim. Depois que eu falei, você vai ver. Vários incompetentes, sim. Quando você vê um indivíduo falando o que eu falei, pilantras mesmo, são pilantras. Só quem fala sou eu. Quando eu falei, ninguém nunca falou, tá? As coisas que eu falo são milenares, tá? Ok? Então só quem fala sobre esquerdistas e conservadores, as coisas pioneiras mesmo e mais importantes a respeito disso, que são copiadas por vagabundos que praticam pilantragem conservador e esquerdista, é só eu que falo, ok? Vamos continuar, tá? Só quem fala sou eu. Então a espionagem, tá? É o principal esquema de conspiração, tá? A espionagem é para roubar, para plagiar, para copiar, para vagabundo se promover como se fosse outra pessoa, tá? Ok? Acaba com isso daí, tá? Você está dando audiência a pilantras mesmo, tá? Ok? E o meu propósito é matar tudo que algum dia praticou espionagem, tá? Por exemplo, você sabe que as centrais de inteligência internacional, quando eles são... Preste atenção para você entender, tá? Os hackers, eu vou falar bem rápido, já encerrei aqui o assunto, tá? Para você entender. Veja pornografia, tá? Veja pornografia teen e veja sempre garotinhas nuas, tá? Procura ver nos sites pornô garotinhas nuas, tá? Ok? Tem garotinha nua nos sites pornô, você cai para dentro disso daí, tá? Ok? Vamos continuar. Você sabe que as centrais de inteligência, tá? Você já ouviu falar dos hackers, né? Olha, pegaram um hacker aí que estava hackeando um site do governo. Já falei, não existe hack. O que existe é um criminoso financiado, tá? Financiado para cometer crimes, tá? De espionagem mesmo, tá? Ok? Não existe isso, tá? O hacker é um personagem inventado, tá? Presta atenção. Na verdade, o que pegaram foi um criminoso financiado para fazer conspirações contra o governo, tá? Financiado por alguma coisa que está acima do governo, você consegue entender? Para derrubar aquele governo ali. E esse criminoso, na verdade, não é muito inteligente, não. Ele, na verdade, foi ensinado como fazer isso daí. E então ele faz. Isso aqui é exclusivo, só quem fala para você sou eu, tá? E veja que esses impostores que estão replicando as coisas que eu falo, eles até nem vão falar isso aqui, eles nem vão se interessar em falar isso aqui, porque se eles falarem isso aqui, eles vão falar contra eles mesmo. Só quem fala sou eu, presta atenção. Então o tal do hacker é um criminoso financiado para fazer conspirações contra o próprio governo. E por que fica inocente um indivíduo desse?
Por quê? Porque é financiado por alguma coisa que está acima do governo. Então é um hacker, um cara muito inteligente, que era um vagabundo que ficava, hackeava site do governo. Eu acredito até que se o cara é um hack qualquer, um vagabundo, ele provavelmente às vezes nunca vai conseguir, às vezes ele vai viver a vida inteira e nunca vai conseguir hackear um site do governo, tá? Na verdade eles conseguem, por quê? Porque eles são financiados para fazer isso. Não terminei de falar ainda não, seu burro. Tira esse cu do meu olho. Olha, Jorge, mas eu fiquei sabendo que os sites do governo são facilmente acessados por hackers. Foi isso que eu falei. É financiado para fazer isso daí. Era exatamente o que eu estava falando. Esses sites são hackeáveis por qualquer vagabundo porque alguma coisa por cima criou esse esquema para que esse tipo de coisa seja acessado por vagabundo. Só quem fala sou eu. Era exatamente isso que eu estava falando. Consegue entender? Então o que acontece? Quando uma central de inteligência dessas, quando é um grupo maior, tá, que é vítima de algum tipo de conspiração semelhante a essa daí por um outro grupo, quando é uma disputa internacional, ou seja, quando não tem algo acima disso daí, e eles conseguem hackear um site do governo, já era, vai morrer. O indivíduo pratica espionagem a um site do governo. E o grupo que está ali está mandando mesmo, eles estão mandando, eles são a parte de cima mesmo da coisa, e hackeou informações, já era, vai morrer. É isso que você tem que fazer com aquilo que espiona no seu computador e pratica essa prática de magia negra no seu olho. O que encosta o cu no seu olho e o que entra no seu aparelho, você tem que matar isso daí. Não tem segunda chance, já foi. Não pode nunca ter espionado o seu aparelho. Consegue entender? Ok? Então eu já falei, tá, que o fato desses aparelhos serem espionáveis, como eu estava falando aqui, isso daí foi tudo inventado, tá? Só quem fala sou eu, como eu estava falando aqui. Isso daí foi inventado, tá? Isso daí foi inventado, tá, por quem criou a internet. Deixar todos os aparelhos violáveis, tá, para fazer diversos tipos de conspiração. Por isso que você vai ver qualquer vagabundo em qualquer buraco, já falei isso muitas vezes, só quem fala sou eu. Você vai ver qualquer vagabundo em qualquer buraco podendo espionar um computador. Por quê? Porque isso daí é um esquema financiado, tá? Ok? Tá? E aí voltando aqui ao assunto. Jorge, um hacker hackeou um site do governo. Provavelmente ele nunca ia conseguir. Se ele fosse um hacker por conta dele mesmo, tá? Um bunda mole qualquer, ele nunca iria conseguir acessar um site do governo americano. E eu ainda te afirmo aqui que se você está sentado na cadeira do presidente dos Estados Unidos, um líder, só quem fala sou eu. Ok? Não, mas você provavelmente o cu da sua bunda. Tudo isso daqui que eu falei é meu. É 100% meu. E ninguém nunca falou. Ok? Sim, está sentado. Tudo isso daqui é meu. Ninguém nunca falou. Só quem fala sou eu. Ok? Se provavelmente está sentado um membro do governo, tá? um líder, presidente, que é do interesse dos grupos mais altos, está sentado ali, só quem fala sou eu. E ele está fazendo a vontade dos grupos mais altos, tá? E automaticamente fazendo média com o povão, com a opinião pública. Esse indivíduo pode tentar a vida inteira, que ele nunca vai conseguir hackear esse tal desse site do governo aí. Mas não vai conseguir mesmo, tá? Ele só vai conseguir hackear o tal do site do governo quando a liderança que estiver ali não for do interesse de todo o esquema de manipulação da opinião pública e da alta sociedade. Tá? Só quem fala para você sou eu. Tudo isso que eu falei que é tudo meu. Você nunca viu ninguém falando. Tá? Se você viu algum indivíduo aqui no Brasil ou em outro lugar do mundo falando o que eu falei, está copiando de mim. Okay? Só quem fala isso aqui sou eu. Isso aqui é tudo meu. E não teve ninguém nunca falando isso aqui. Okay? E já falei em outros vídeos, sim. Eu fiz outros vídeos falando sobre isso daí. Só quem fala sou eu. Ok? Se você viu eu falando é porque ninguém nunca falou. E eu nunca aprendi nada de ninguém. Vamos continuar. Então é isso daí, tá? Ok? A espionagem, tá? É um esquema de conspiração, tá? É um esquema para conspiração, tá? E quando você descobrir um indivíduo que pratica espionagem, tem que matar isso daí, tá? Isso aí é um conspirador. Isso aí está atentando contra a vida de alguém. Está atentando contra a segurança de uma pessoa, tá? E ele está fingindo que está fazendo isso para o bem.
É para você meter uma bala no olho dele, ok?